apesar de todos os desafios enfrentados na manhã de hoje, eu estou muito feliz porque o Senhor tem respondido as nossas orações, respondido a minha oração, e eu louvo a Deus por isso. Porque o Senhor, ele se mostra fiel a nós, né? Basta nós clamarmos, basta nós confiarmos no Senhor, e ele continua fiel. E eu louvo a Deus, realmente meu coração exalta de alegria nessa manhã, né? E ao nós continuarmos esse culto, agora falando a respeito de Jesus, do nascimento de Cristo, Filho de Deus, a esperança do mundo. Jesus, a nossa esperança. E não tem como, né, falarmos a respeito de esperança, falarmos a respeito de Cristo, sem lembrarmos esse ano, o ano de 2020. Um ano que ficará nas nossas memórias. Foi nesse ano que nós conhecemos o poder dos decretos, né, dos governadores que assinam decretos, e a nossa vida muda do dia para a noite. Um ano em que o mundo todo foi surpreendido. Um ano em que muitos planos foram adiados, outros planos precisaram ser cancelados. Tudo isso por causa de um vírus, né? Um vírus que alcançou o nosso mundo em proporções globais. Todos os países do mundo foram impactados, foram afetados. Um ano de muitas incertezas, trancamento, isolamento social, termos que passaram a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa sociedade, preocupações, medo, muito medo, diferentes formas de medo. E ainda agora não sabemos o que está por vir. Ainda hoje, em dezembro de 2020, nós não sabemos como será 2021. De certa forma, nos encontramos em um período parecido com o de março, né, no início dessa pandemia. E algumas perguntas surgem, uma delas é como será 2021? Quando será que as nossas vidas voltarão ao normal? Infelizmente eu não tenho respostas concretas quanto a essas perguntas, mas eu tenho uma única certeza e uma única convicção de que o Senhor Jesus estará conosco, de que o Senhor Deus está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. E seja esse o cenário, como nós devemos agir, o que nós devemos fazer. Primeiramente, pessoal, que todos nós venhamos nos lembrar que Deus continua soberano, que Deus continua no trono, o Senhor continua reinando e no controle de todas as coisas. Como servos de Cristo, como homens e mulheres que temem ao Senhor, nós temos que lembrar disso, isso é muito importante. O Senhor continua no controle de tudo, nada saiu do controle de Deus. As promessas de Deus para nós continuam vivas, verdadeiras, presentes, e nós devemos confiar nele. São momentos em que a nossa fé ela é provada, a nossa fé ela é testada. Segundo, como servos do Senhor, devemos nos fortalecer em Cristo, na força do seu poder. Como servos do Senhor, devemos tirar o nosso foco, os nossos olhos das coisas desse mundo e colocarmos os nossos olhos em Deus. Não é tempo de brincarmos de igreja. Não é tempo de sermos religiosos. É tempo sim de colocarmos em prática a vida cristã. É tempo sim de vivermos em oração, de vivermos um dia após o outro, em amor, em unidade, vivendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando toda a oportunidade, é hora sim
de tirarmos os nossos olhos daquilo que não é o mais importante. Eu ouvi uma frase que dizia assim: o nosso tempo ele é muito precioso, por isso invista o seu tempo naquilo que realmente importa. E o que importa são as pessoas, o que importa são os familiares, são os amigos. Quantas vezes nós estamos distraídos com tantas coisas e perdemos muita oportunidade de servir mais, oportunidade de estarmos mais atentos às necessidades das pessoas, oportunidades de praticarmos as obras que o Senhor tem colocado diante de nós. E esse é o desafio para nós, pessoal, esse é o desafio para a Igreja de Cristo, no final desse ano, no início do ano de 2021 e nos anos que estão por vir, vivermos o cristianismo puro e simples, vivermos o cristianismo verdadeiro em todos os lugares, caminharmos, agirmos, praticarmos como o Senhor Jesus fez, como o Senhor Jesus nos instruiu, caminhar em amor, estarmos atentos às necessidades, negarmos a nós mesmos. O próprio Senhor Jesus nos disse que todo aquele que quer vir após mim deve primeiramente negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Uma das coisas que o Senhor falou muito forte ao meu coração essa semana é uma coisa que eu sei, você sabe, mas nós precisamos ser lembrados. E Efésios diz que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, a nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta é espiritual, contra principados e potestades. Se nós estivermos confrontando pessoas, nós estamos combatendo a batalha errada, estamos fazendo apenas inimizade, fazendo com que as pessoas se afastem ainda mais de nós, e nós não entendemos o porquê. Nos tornamos bélicos, nos tornamos agressivos, nos tornamos pessoas que ninguém quer estar por perto. Então que estejamos atentos aos detalhes, atentos às coisas que o Senhor tem mostrado para nós. Nós cremos em Cristo, o Senhor Jesus é maior do que qualquer filosofia, do que qualquer doutrina humana. E o Senhor Jesus já traz o seu princípio para nós. Nós somos cristãos, vivemos de acordo com a palavra, com as escrituras sagradas, que está acima de qualquer cultura, acima de qualquer tradição, acima de qualquer filosofia de vida. Somos cristãos, o Senhor nos chamou para vivermos como Cristo, brilharmos a luz de Cristo, vivermos em espírito e em verdade, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, sem hipocrisia. E eu louvo a Deus, louvado seja o nome do Senhor que tem feito essa obra nas nossas vidas, nos despertado para isso. Em dias difíceis, em dias de angústia, mas em Jesus há esperança. Vamos orar. Senhor, eu peço, ó Pai, que nessa manhã o Senhor continue a nos surpreender, o Senhor continue a falar conosco, o Senhor use a minha vida, ó Deus, como um instrumento Teu. Sou falho, sou pecador, Senhor, mas o Teu sangue me lava, a Tua graça me basta, as Tuas misericórdias se renovam, Senhor. Eu oro que o Senhor me capacite essa manhã para ser uma ferramenta, um instrumento em Tuas mãos, Senhor. E que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que nenhum de nós venha se sentir tão importante e se achar superior ao Senhor, ó Deus. Mas que estejamos humildes diante de Ti. Que os nossos corações estejam prontos para ouvir de Ti, sedentos para ouvir de Ti. Que a nossa oração seja: Senhor, fala comigo. Senhor, ministra ao meu coração. Senhor, visita, renova as minhas forças, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Pessoal, não muito diferente de hoje, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, o mundo também vivia grandes desafios. Era um mundo parecido com o nosso.
de balanças desonestas, algo que não agrada a Deus. Era um mundo parecido com o nosso, de muita violência. Era um mundo parecido com o nosso, de opressão. Naquela época a opressão vinha de Roma, o grande império romano que dominava o mundo na época de Cristo. César, o imperador, se considerava um deus, governava com punho de ferro. Mas ainda assim, no meio de tanta adversidade no coração das pessoas, existia esperança. No coração das pessoas existia a esperança de que dias melhores estavam por vir. A esperança de que um Salvador estava por vir. A esperança de que o Salvador da humanidade viria a esse mundo. Era essa a expectativa de muitas pessoas. Como hoje também nós vivemos essa expectativa. Nós que somos cristãos não podemos permitir que as trevas desse mundo, os desafios desse mundo, apaguem a nossa esperança. Porque Deus é maior do que tudo isso. O Senhor está fora desse mundo. O Senhor criou tudo isso. E nós temos que ter a perspectiva correta das coisas. O Senhor nos dá oportunidades, o Senhor nos dá chances. O Senhor está sempre disposto a trabalhar através das nossas vidas, procurando um coração disposto, procurando um coração disponível, procurando alguém que diga: Senhor, eis-me aqui, sou falho, mas usa a minha vida para a honra e glória do teu nome. E sabe o que ele faz? Ele usa, ele é fiel. Ele sabe do que fomos formados, ele nos conhece. E aí então, na pequena vila de Belém, em Israel, o maior dos milagres acontecia. Algo extraordinário que marcou a humanidade. Deus se fez homem. O Filho de Deus nascia nesse mundo, exatamente como havia sido proclamado pelos profetas. Essa manhã eu não sei se nós vamos ter os versos, mas em Isaías, capítulo 7, verso 14, diz o seguinte: por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Esse era o sinal. Dois sinais, né? A virgem ficaria grávida e ela daria à luz um filho. E esse garoto seria chamado, seria conhecido como Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Era exatamente o que esse bebê representava. Era Deus entre os homens. Um outro sinal que dizia: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias capítulo 5, versículo 2, dizendo que Belém Efrata, pequena vilarejo de Belém Efrata, dali surgiria o governante sobre Israel, cujas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Em outras palavras, ele sempre existiu. Esse é o milagre. Deus se fez carne e habitou entre nós. E a história foi a seguinte: uma jovem, uma moça, escolhida por Deus. Eu coloquei aqui a doce Maria, mãe de Jesus. Segundo alguns comentários bíblicos, pessoal, ela não passava de 15 anos de idade nessa época. Naquela época era normal. A pessoa se casava cedo. E ela estava prometida em casamento. Havia sido escolhida por Deus para dar à luz ao Salvador,
para dar à luz ao Filho de Deus. E é assim que a Bíblia relata como isso aconteceu. Em Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Lucas 1, a partir do verso 26, fala assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Que texto lindo! Que texto maravilhoso! Quando fala que no 6º mês o anjo Gabriel aparece para Maria, esse era o 6º mês de gestação de Isabel, a sua prima, que gerou também João Batista. Então, no momento em que ela estava grávida de 6 meses de João Batista, o anjo aparece para Maria, que era uma jovem prometida em casamento. Naquela época, os casamentos eram arranjados pelas famílias. As famílias entravam em acordo, faziam uma reunião, o pai estipulava o valor do dote da filha, e aí o noivo ia com a sua família trabalhar, juntar o dinheiro para poder pagar o dote, o valor da moça. E foi o que aconteceu, mas nesse período, como nós vemos aqui, Maria, então, ela tem essa visita do anjo, e o anjo diz para ela: alegre-se. Alegre-se, minha jovem. Imagina, eu fico pensando nessa jovem moça. Maria, você foi agraciada, né? Você foi premiada. E diz que ela fica perturbada com essas palavras. Como assim eu fui agraciada? Como assim eu fui premiada? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Você foi premiada, você dará à luz o Filho de Deus. E você colocará o nome dele de Jesus, que significa Jeová é a salvação. Ele será conhecido como Emanuel, Deus conosco, mas o seu nome será Jesus. A sua missão, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Esse era o milagre, esse era o momento em que Deus vinha habitar entre nós. Do outro lado da história havia esse homem, esse jovem rapaz, José, um homem que adotou Jesus, que cuidou de Jesus como seu próprio filho. E olha o que fala a respeito de José em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome Jesus. É interessante porque no texto parece tudo muito simples, mas na vida, para eles foi muito difícil. Você imagina naquela situação onde o casamento era acordado, ela já estava desposada, comprometida em casamento com José, e de repente surgem os boatos: Maria está grávida, Maria está esperando um filho. E as pessoas dizem, como a própria Maria perguntou, mas como assim se eu ainda não estou morando com José? E aí surgem os boatos. E aí as pessoas começam a falar, olha, Maria traiu José. Alguns textos antigos dizem que boatos surgiram de que Maria havia se envolvido com um soldado romano. Maria conhecia, Maria tinha experiência com o anjo falou para ela, olha, o Espírito Santo de Deus virá sobre você. Ela viveu aquele momento. José não sabia daquilo. Então você imagina um homem ouvindo da sua noiva a seguinte afirmação: José, eu estou grávida do Espírito Santo de Deus. Aquilo pareceu uma loucura. As pessoas começaram a falar, a difamar. Eu fico imaginando o sofrimento de Maria e de José. Mas aí o Senhor aparece para José, um anjo do Senhor aparece para José e explica aquilo. Algo que chama a minha atenção também é o coração de José. Quando ele fica sabendo da situação, sem ouvir ainda a mensagem do anjo, ele sendo um homem justo, ele pensa o seguinte, olha, eu vou simplesmente sumir. Eu vou simplesmente desaparecer. Por quê? Porque se ele acusa Maria de ter cometido adultério, ela poderia ser apedrejada até a morte. E ele não queria isso. E a única pessoa que poderia levantar essa acusação era o próprio noivo, o próprio marido. Então, se ele não estivesse ali para levantar a acusação, ninguém mais poderia fazer, seriam apenas as especulações. Mas o anjo aparece para José e fala, José, não tenha medo de tomar Maria como sua esposa, porque o filho que ela vai ter vem do Espírito Santo de Deus. Ele será o Salvador. O seu nome será Jesus. E aí José, então, pela fé, assume Maria e fala que eles não se envolveram até que ela desse à luz a Jesus, o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, que história incrível. Esse é o momento em que o Filho de Deus vem ao mundo. Jesus 100% homem e 100% Deus. Passou pelo primeiro mês de gestação, o segundo mês de gestação, ele foi se desenvolvendo na barriga de Maria, ele foi crescendo. Quando nós olhamos, pensamos em Jesus, eu, por exemplo, na minha cabeça, eu só vejo Jesus com 30 anos de idade. Jesus adulto no seu ministério.
Dificilmente eu paro para pensar nesses detalhes de como o Senhor se colocou numa posição de tamanha fragilidade e dependência do próprio ser humano. Jesus foi um bebê. Se alguém quisesse fazer mal a ele, teria feito. Mas o Senhor escolheu as pessoas certas. Maria, José, vocês vão ser os pais dessa criança. E eu louvo a Deus por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelas pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas. O Senhor te escolheu. O Senhor tem um propósito. O Senhor tem um plano. E pessoal, vamos viver para a honra e glória do Senhor. Vamos negar a nós mesmos. Vamos negar a nossa carne. Vamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus e ver o Senhor nos exaltar, ver o Senhor nos usar. Deus tem um plano e um propósito para nós, que é proclamar o Evangelho, que é demonstrar o amor de Cristo. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a minha vida. Que sejamos humildes, que possamos nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós vamos ver mais alguns detalhes aqui, incríveis. Incríveis. Olha o que fala em Lucas capítulo 2, versos de 1 a 7, sobre como isso aconteceu. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi. E ele foi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui. Como uma delas é como o sobrenatural de Deus acontece naturalmente. Eu gosto de falar isso. A profecia dizia que o Messias, o Filho de Deus, nasceria na cidade de Belém. Mas José e Maria não estavam preocupados em cumprir profecia. Eles foram, através das circunstâncias da vida, um decreto que um imperador decide fazer ali, forçados de certa maneira a ir para Belém. Eu acho que em sã consciência José não pegaria a sua esposa já no final de gestação e faria essa viagem para Belém. Mas as coisas aconteceram, de novo, para chamar a sua atenção, a minha atenção, de que o Senhor continua soberano. Eu tenho conversado com alguns irmãos que estão muito preocupados com a questão do vírus, com a questão do lockdown, com a questão das consequências de tudo isso. Sim, é importante nós nos preocuparmos, mas a vida, pessoal, continua tão perigosa quanto sempre foi. Algumas pessoas estão ficando mais cientes com a questão da morte agora, mas não deveria ser assim. A Bíblia fala que nós somos como a flor que hoje nasce, amanhã murcha e morre. Como a neblina que se forma e logo se dissipa. Ninguém é super-homem. Ninguém é indestrutível. Nós estamos sujeitos a acontecer qualquer coisa conosco a qualquer momento. Por um lado, eu vejo isso como algo positivo, porque abre os nossos olhos para a realidade nossa de seres humanos mortais e frágeis.
que dependem do Senhor, que precisam de Deus, que precisam confiar em Deus? Ou será que você não confiava em Deus antes do Covid? Você acreditava no seu plano de saúde ou no seu entendimento das coisas? Não, nós tínhamos que depender de Deus como sempre, como agora. Nada mudou na vida do cristão. O cristão continua dependendo de Deus. O cristão continua vivendo pela fé. O cristão continua vivendo dia após dia pela fé. E nós continuamos. Algo chama a minha atenção aqui. Eu li um comentário interessante que dizia que José era de Belém, a sua família era de Belém. E normalmente as pessoas ficavam em casa com os seus familiares. E é possível que José tenha ido até os seus parentes e tenha recebido a seguinte notícia, a seguinte informação: não temos espaço para você no quarto de hóspedes. Temos outros parentes na casa. E outra coisa, isso chamou minha atenção, eu nunca tinha pensado nisso. Um comentário dizia o seguinte: talvez até a família de José estava chateada com essa situação, desconfiada que o filho de Maria não era de José, e por isso não os receberam com carinho, com o melhor lugar. Olha, temos aqui esse espaço da casa, que é onde ficam os nossos animais. Ali vocês podem se hospedar. E eu fiquei pensando nisso. Quantos desafios. Sabe, pessoal, todos nós enfrentaremos adversidades. Todos nós passaremos por desafios. Não pense que a vida do outro é melhor do que a sua. Não pense que, como diz a música, né? Se eu fosse americano, a minha vida não seria assim. Não. Desafios vêm contra todas as casas. A grande diferença é estar sobre aqueles que alicerçaram a sua casa sobre a rocha. Desafios todos nós teremos. A grande diferença está em como nós lidamos com eles. Essa é a grande diferença. José e Maria tiveram muitos desafios. E eu fico imaginando, porque você imagina a tamanha bênção, dar à luz, educar o Filho de Deus. Imagina a oposição espiritual que essa família iria enfrentar, desde sempre. O melhor presente da história da humanidade, Jesus estava ali. Enfrentariam dificuldades, enfrentariam adversidades, seriam perseguidos, acusada de traição, vista com maus olhos, desde sempre. Mas José esteve firme, Maria permaneceu firme. E esse foi o nascimento de Jesus. Nasceu ali. Simples. Lembrem-se, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Não nasceu no melhor hospital, não foi acompanhado pelos melhores médicos, possivelmente só José e Maria e os animais. Talvez a família tenha descido, olha, gritaria, ajuda, ajuda, vai nascer. Isso, enquanto nós louvávamos aqui, eu pensei nisso. A internet parou, o som parou. O que vale é a intenção dos nossos corações. O que vale é a intenção dos nossos corações. É o que o Senhor olha. É a fidelidade a Ele. É o compromisso com as coisas dEle. É o zelo com a obra do Senhor. Não é o tamanho da obra. Uma vez eu ouvi isso. Isso me marcou muito. Alexandre, o que o Senhor vai esperar de você não é o resultado da sua obra, mas sim a fidelidade sua para com Deus, para com as coisas que foram confiadas nas suas mãos.
Porque é o Senhor quem dá o que Ele tem para nós. O que é meu, o que é seu, o Senhor vai te dar para você cumprir. Não queira nada, nem ser igual a ninguém. Mas seja fiel naquilo que o Senhor te deu para fazer, no mínimo que seja. No mínimo que seja. É isso que o Senhor vai olhar de nós. É isso que o Senhor vai esperar de nós. E a promessa dele é: sede fiel no pouco, que eu lhes darei o quê? Mais oportunidades. Lhes darei porque você está sendo fiel. E esse foi o nascimento do Filho de Deus, sem glamour, entre os animais, muito simples, quase passou desapercebido. Quase passou desapercebido entre os homens. Rodeado de intrigas, fofocas. Mas ali nasceu Jesus. Porém, na parte celestial houve grande festa. Houve grande... Os céus se alegraram porque o Filho de Deus veio ao mundo. O Salvador estava no mundo. E olha o que diz em Lucas, capítulo 2, verso 14, a respeito de um exército celestial. Eles vieram, um exército de anjos, e cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Então esse era o cântico do exército celestial que veio para celebrar esse nascimento. Aos olhos humanos foi um nascimento assim dos piores, pouco celebrado. Mas aos olhos espirituais houve uma grande festa. Exércitos celestiais cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. O príncipe da paz nasceu. O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo estava ali entre nós. E os anjos celebravam, como eles dizem, a quem Deus concede o favor. O Senhor estava concedendo favor à humanidade, a você e a mim. Pessoal, na nossa justiça própria, a Bíblia diz que nós somos todos pecadores. O melhor dia da nossa vida, espiritualmente falando, nós merecemos ir direto para o inferno. É pela graça que somos salvos. É um presente de Deus, é a misericórdia de Deus, é a obra de Jesus na cruz. Não há nada nosso. Somos pecadores. Mas quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor nos transforma. Ele muda as nossas vidas. Aquele homem que vivia para o pecado, o Senhor transforma. E aí você passa a ser um representante de Cristo. Um representante de Cristo. João dizia, a respeito disso: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito existiria. João capítulo 1. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz que brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. João escreve isso. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a do unigênito Filho de Deus, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
João, depois que viveu com Jesus, ele escreve essas palavras a respeito de Jesus. O Verbo, o Criador de todas as coisas, veio ao mundo. Por isso o céu se alegrou, porque havia esperança. Pessoal, não coloquem as suas esperanças em nada. Não coloquem a sua confiança em nada desse mundo, porque o mundo passa. O mundo passa. A nossa saúde passa. Os nossos bens materiais passam. Tudo passa. O único que é eterno é Deus. Por isso que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa fé deve estar naquilo que é do alto em Deus. Se você ainda está muito apegado a esse mundo, muito apegado às coisas desse mundo, é importante que você mude a chave. É importante que você se volte para o Senhor. É importante que você pratique mais as obras espirituais de Deus. É importante que você se preocupe mais, ame mais, confie mais, escute mais. Seja um ombro amigo, seja um braço forte. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor espera das nossas vidas. É necessário que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. É necessário que Cristo venha brilhar em nós. Cristo venha brilhar em nós. E vou pular algumas coisas aqui, mas eu vou para Lucas 2, versos de 8 a 20. Ainda sobre aquele momento. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram os que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Você vê quem foi convidado para visitar o bebê? Os pastores. Pessoas humildes, pessoas simples que estavam ali nos campos. Olha, o Salvador, o Filho de Deus, nasceu. E eles vão até aquele lugar simples. Pensem nisso, pessoal. Pensem aonde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que voltará para reinar o mundo, nasceu. Num lugar humilde, num lugar simples. Nós não precisamos de muita coisa para adorar a Deus. Nós não precisamos de muita coisa para sermos felizes. É o Senhor que nos basta. As coisas, na verdade, nunca vão nos satisfazer.
nunca vão preencher o vazio dos nossos corações. Só o Senhor é capaz de preencher os nossos corações. O que eu preciso, o que você precisa é de Cristo. De Cristo. Mais de Jesus nas nossas vidas. Nesse período de festas, nesse período de final de ano, não permita que a falta de alguma coisa encha o seu coração de tristeza. Olhe para Jesus, olhe para o sacrifício de Cristo. Pense nisso, você tem o perdão dos pecados, a esperança da vida eterna. Sim, nós precisamos uns dos outros e que como igreja estejamos atentos a isso. Que como igreja estejamos dispostos a receber alguém, a amar alguém, a cuidar de alguém nesse momento, a pensar em alguém, a ligar para as pessoas. Isso agrada ao Senhor? Isso agrada o coração de Deus? E a pessoa fica feliz. A pessoa vai lembrar. Eu vou contar um testemunho agora que eu lembrei agora do nada. A gente foi acampar agora essa semana em Arraial, a família. Esse machucado na minha testa foi eu bati numa árvore lá, um acidente. Mas foi muito interessante porque a gente estava lá na barraca, sentado, e um amigo meu me ligou. Lá das Arábias. Eu olhei. Falei, Alexandre, estou sabendo que tu está em Arraial, estou vendo aqui. Cara, eu queria te agradecer. O momento mais difícil da minha vida, você me ajudou. E eu fiquei pensando, o que eu fiz, né? Aí ele, você me ouviu, você me aconselhou, você sentou comigo. Cara, eu queria demonstrar o meu carinho, eu queria pagar um almoço para sua família aí, tal restaurante. Eu falei, pô, cara, com certeza. Mas aquilo me trouxe uma alegria tão grande no meu coração, da pessoa lembrar que ela, quando precisava, foi ouvida, foi vista, foi percebida. Isso não há nada no mundo que pague. Pessoal, as pessoas estão sofrendo ao nosso redor. E nós não vemos. Às vezes nós não percebemos. Às vezes nós não nos importamos. Que estejamos atentos a isso. Essa é uma época importante para isso. Esteja atento. Dê amor, dê carinho, dê atenção. Não espere nada em troca. Nada em troca. Ontem eu... Estou já encerrando. Aconteceu ia ter um casamento que eu não conhecia as pessoas e uma pessoa me falou, Alexandre, o rapaz que ia fazer o casamento pegou Covid, uma amiga minha, você poderia fazer? Eu falei, caramba, como assim? E aí eu conversando com a Lília falou, é uma oportunidade, fala de Deus. Eu falei, olha, eu posso até lá dar umas palavras, mas eu vou falar de Jesus, tá? Vou falar... Não, tudo bem, eles querem ouvir mesmo de Jesus, a respeito do... E estava pronto, preparado para ir. Aí ela falou, quanto você cobra? Eu falei, não cobro nada, isso é do reino. E aí depois, no final, na hora de ir, ela me ligou, não precisa não, o rapaz fez o teste, ele não estava com Covid, ele tá bem, ele vai. Eu falei, beleza, tá bom. Aí ela falou, poxa, obrigado, pelo menos de saber que vocês são pessoas que a gente pode contar. O Senhor espera esse tipo de atitude de nós, pessoal. E eu falo isso não para... Porque essa foi uma certa em várias erradas, né? Eu digo isso para que estejamos atentos. Estejamos atentos. Porque de vez em quando a gente acerta uma, de vez em quando a gente abençoa alguém, a maioria a gente... Mas
Se a gente acertar algumas, abençoar algumas vidas. Nós somos pecadores. Ninguém é Jesus aqui. Mas nós somos discípulos. Somos servos. E essa é a época, pessoal. Essa é a época de reclamar menos, de servir mais, de amar mais. E eu queria concluir com esse versículo, 1 João, capítulo 3, a partir do verso 16, que diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Se você está curioso para ver o que é o amor, é nisto que conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que os nossos corações e sabe todas as coisas. Que incrível isso! Nosso coração vai nos condenar. Você não é cristão o suficiente. Você é falho, você é pecador. Mas aí nós vamos perceber, não, mas eu estou negando a mim mesmo. Não por mim, mas pelo Senhor. Não para minha honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor. Estou disposto a sofrer, a padecer, a ser pisoteado, acusado pela glória do Senhor, como Maria e José. Foram acusados, eram vistos de olho torto. Imagina o que passava na cabeça daquela jovem garota. Será que estão falando de mim? Será que estão falando que eu adulterei? Será que estão... Ela tinha que entregar nas mãos do Senhor. José teve que entregar nas mãos do Senhor. Tiveram que negar a si próprios e viver para a honra e glória do Senhor. Então, pessoal, que possamos viver o amor de Cristo. Que possamos viver em sinceridade. Que possamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dizer, amém, Senhor, aqui eu vivi a verdade. A minha verdade é essa. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a crescer a cada dia. Me dá mais de Ti. Que eu possa refletir mais o Teu amor para as pessoas. Que Deus te abençoe. Eu oro que em nome de Jesus você, de alguma forma, tenha sido encorajado, fortalecido. Jesus é a nossa esperança. Mantenha os seus olhos nele. É Ele que vale a pena. Só Ele que vale a pena. Eu vou orar por vocês. Eu gostaria também de orar, fazer uma oração, estender a oração àqueles que estão enfermos. Temos muitos amigos, familiares que estão enfermos nesse momento. E eu gostaria de orar por eles. E que você concorde comigo em oração em fé, a fim de que o Senhor opere milagres. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, meu Deus. O Senhor é um Deus que ouve orações. E nós colocamos cada irmão, cada irmã, Senhor, que nesse momento se encontra ou no hospital, ou em casa, ó Deus, sofrendo de Covid ou de qualquer outra doença, enfermidade, Senhor. Depressão, tristeza, o que quer que seja. Nós pedimos que o Senhor venha agir, ó Deus, que o Senhor venha com misericórdia, Senhor, operar milagres, ó Deus. Curar para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Senhor, ajuda-nos a depender de Ti, Senhor. Que o medo não venha invadir os nossos corações, mas que possamos nos aperfeiçoar no Teu amor.
E como a tua palavra diz, o amor perfeito lança fora todo medo, Senhor. E que venhamos confiar em Ti. As nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor. Jesus, eu Te agradeço. Nós não merecemos o que temos, mas o Senhor tem sido tão bom para conosco, para com essa igreja, para com os membros dessa igreja, para com os nossos ministérios, Senhor. E eu Te agradeço por isso, ó Deus. Eu oro, Pai, uma bênção de cura e restauração sobre a Calvary Hills, Senhor. Que possamos experimentar isso, Senhor Deus. Que possamos ver o Senhor restaurando vidas, Senhor. Restaurando indivíduos, Senhor. Restaurando famílias, Senhor. Restaurando ministérios, ó Deus. Para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a esse mundo, nasceu de uma forma tão simples, tão humilde, viveu de uma forma tão simples e tão humilde, e nos ensinou tantas coisas. E o principal de tudo, tomou sobre si na cruz os nossos pecados. Eu encorajo você que me ouve, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, que você o faça agora. Que você se arrependa dos seus erros, reconheça que é pecador e peça que Jesus entre na sua vida e mude a sua vida. É esse ato de fé que transforma o ser humano. É esse ato de fé que nos tira das trevas e nos coloca na luz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa manhã. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus.